Levítico capítulo 4. 4 pontos que nós devemos meditar. O primeiro ponto de meditação é que o texto vai usar o termo pecar sem querer ou de maneira não intencional. Isso mostra que às vezes erramos por falta de conhecimento, por ignorância, e devemos tomar muito cuidado porque pecado continua sendo pecado. Não há desculpa diante de Deus. Deus tem a sua lei, Deus tem os seus propósitos e nós precisamos estar atentos a tudo isso. O segundo ponto é que o texto ele vai abarcar primeiramente o sacerdote, a congregação de um modo geral, né, todos pecando juntos, e aí nós temos vários exemplos, né, do povo adorando outros deuses, por exemplo. Nós temos pessoas importantes, um príncipe que seja, e também o povo de um modo geral, pessoas, né, em um ambiente comum. Então, o texto não mostra distinção entre um e outro. Pecado é pecado para o príncipe, para o rei, para o sacerdote, para o povo e também para a congregação ou para um conjunto desta congregação. O terceiro ponto é Cristo representado aqui, em Levítico capítulo 4, o sacrifício de Cristo representado aqui. Quando o texto vai falar sobre o pecado dos sacerdotes, ou a oferta pelo pecado dos sacerdotes, e também da congregação de um modo geral, no último ponto vai dizer que o restante do animal era retirado para ser queimado fora do arraial. E em Hebreus capítulo 13, versículos 10 até o 13 diz o seguinte: os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos seus pecados, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para, com o seu próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Então, o sacrifício ou o ritual feito para o perdão dos sacerdotes e de toda a congregação foi justamente representado por Cristo, foi tipificado em Cristo e o seu sacrifício pleno na cruz do Calvário, que nos mostra mais uma vez a suficiência do que Cristo fez por todos nós. Então, o quarto ponto que eu quero destacar aqui para mim, um dos mais importantes, que é o reconhecer e crer. Embora os pecados que o texto vai dizer eram pecados sem intenção, eles também são pecados e o reconhecimento deles é necessário. Assim, nós possamos ou nós poderemos estar diante de Deus com inteireza de coração, sem nenhuma amarra. O salmista diz em Salmos 32, dos versículos 3 ao 5, o seguinte: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. A necessidade de saber que o pecado é real e reconhecer este pecado é muito importante para que possamos viver plenamente diante de Deus. O que o salmista diz, por exemplo, eu me cansava, chorando o dia inteiro. As minhas forças se acabaram. O salmista não está dizendo somente de questões espirituais, mas físicas. Isso mostra que o pecado, ele de fato distorce, ele destrói a vida do ser humano.
né? Há um autor que vai dizer que quando pecamos deixamos de ser mais humanos, né? O pecado ele estraga a nossa humanidade, assim como a nossa espiritualidade. Então, ter a certeza de que quando eu confesso o meu pecado, Deus, ele me perdoa e me torna justificado diante dele. O autor João ainda vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 9 e 10, o seguinte: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem ou palavra não está em nós. Eu sempre gosto de brincar que entre Deus mentiroso e eu pecador, estou perdido. Nós erramos, nós falhamos, mas Deus está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova vida diante dele. Então, reconheça e creia. Reconheça os seus erros e creia que Deus te dará uma vida muito melhor na presença dele. Deus te abençoe.